E depois de estar na rádio, né, eu já tinha o hábito de cuidar da minha voz, porque eu trabalhei anteriormente numa agência onde eu fazia campanhas políticas, eu fiz muitas campanhas políticas, fazia muito Povo Fala. Para quem não sabe o que é Povo Fala, é você tá na rua entrevistando pessoas a respeito de um assunto, né, para determinadas campanhas. Fiz zilhões de campanhas publicitárias, somente com a minha voz, mas a minha voz, ela nunca foi uma voz muito bem aceita, porque eu tenho essa característica mais grave, um pouco mais rouca, digamos assim, mas sem ser uma deficiência do meu aparelho, até porque eu tomo um cuidado com isso, sempre estou fazendo todos os exames e tudo mais, e graças a Deus... De trabalho, né? É o meu instrumento de trabalho, não, pelo amor de Deus. Então, assim, eu tenho um cuidado natural, claro, com o meu instrumento de trabalho. E muita gente às vezes torcia o nariz assim pro meu timbre de voz ou pro meu volume de voz. Às vezes eu vou apresentar um palco, não hoje em dia, mas no início as pessoas se assustavam com a potência vocal, né? Porque a gente entende também que isso é característica de cada pessoa, mas Deus me deu uma voz, Deus me deu um aparelho aí quase que inefável, que eu cuido, mas a bicha não acaba nunca. É impressionante o Brasil. Agora... Até eu me surpreendo, eu falo, meu Deus. Por exemplo, eu acabei de fazer um programa de 6 horas diário e tô aqui sentada agora falando tá com aqui vocês. Falando aqui com a gente, dando sua entrevista. E ela tá tinindo aqui, linda, graças a Deus. Agora, como é que foi pra você, se é que você enxergou dessa forma, estar numa das maiores rádios, né, daqui do Rio de Janeiro, que na época tinha vindo oriundo da Tropical, se eu não me engano, se eu não estiver errado, lá atrás, uns 12, 15 anos atrás. Como é que foi para você se sentir estar trabalhando numa potência de comunicação de massa? Querido, até hoje eu entro no estúdio, eu falo isso para todo mundo que eu tenho oportunidade. Eu entro no estúdio da FM Dia, depois se você tiver a oportunidade, te convido a conhecer meu puleiro. Claro, com certeza, queremos, com toda certeza. Alô, FM Dia, pode me contratar que eu também, né? Não, a gente tá aí. Tem gente se jogando, gosta assim. A gente não vamos cavar a oportunidade. Exatamente. Então, assim, é impactante o estúdio, é impactante você estar numa empresa como a número 1. A gente não pode falar que é a número 1. É a número 1 do Brasil. Desculpa, são 3,5 milhões de ouvintes. Foi o último Ibope. Quer dizer, o último, eu não posso divulgar o valor não, o número por conta, porque não está documentado, porque já é maior do que o anterior, né? Entendeu? Então, assim, é uma responsabilidade. Eu me sinto, assim, agraciada, de coração. Eu me sinto, eu olho assim pro estúdio, eu brinco com isso, eu falo, caraca, eu entro aqui, eu molho o meu sovaco. Me causa esse frisson do tipo, caraca! Não, eu tô às vezes sozinha entrando no estúdio, mas a vontade que eu tenho de falar pro meu amigo imaginário, eu falei, cara, tu tá vendo isso? Que amigo imaginário é ótimo. Tu tá entendendo? Eu falava, rapaz, olha isso aqui, que coisa linda. Então, assim, eu venho todos os dias pra trabalhar como se fosse o último. E talvez isso seja aí o grande segredo. Se é que existe algum. O amor, né? Eu venho trabalhar como se fosse o último. Eu me dedico como se eu talvez não tivesse essa oportunidade de fazer isso amanhã.